A pergunta simples é: todo serial killer é psicopata? Não. Poxa, esse Dahmer, hein? Fofo ele, né? Matou, mas é fofo. Sejam muito bem-vindos, está começando agora o Em Termos de Jogo, um podcast feito por amigos para alcançarmos a glória tão sonhada a partir das coisas que mais gostamos: falar e jogar. Acompanhe a gente nessa viagem intergaláctica à orla exterior para um embate nerd filosófico onde o caos prevalecerá, apesar do anfitrião ser quase um paladino de Calmir. Está entrando no ar o seu, o meu, o nosso, em termos de... É psicopata? É serial killer? Não sei, por favor, só não me dê uma facada. Dito isso, muito boa noite, bom dia, boa tarde, jogador número 1, Primata, e bom dia, boa tarde, boa noite, NPC, tudo bem com vocês? Fora o sono. Fora o sono. A gente grava num horário super maravilhoso. Fim do dia do trabalhador brasileiro. Exatamente. Mas é como dá. Primata, bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de muito melzinho do Beckham, seu destaque inicial. Você tá querendo trazer o melhor de mim à tona. Mas aqui é o Primata, sempre tentando evoluir. E deem uma ficha pra NPC jogar, pelo amor de Deus. Maravilhoso. NPC, bom dia, boa tarde, boa noite. Ela está confusa, eu acho que ela não entendeu muito bem. É pra você virar uma nova jogadora. Ah, tá, entendi. Faz sentido, né? Estou aparecendo mais do que alguns. Mas tudo bem. Destaque. Destaque. Hello. NPC por aqui, edição e produção deste canal. Qualquer coisa diferente disso é só confusão mental. E meu momento chegou, gente. Falar sobre serial killers, psicopatas, sociopatas. O que é isso? Onde vivem? Por que existem? Não sei. Tenho todas as respostas? Não. Porque minha memória não ajuda. Mas vamos para esse assuntozinho gostoso. Tentar não ser... não perder esse episódio por causa do YouTube. É muito bom lembrar. E eu já vou começar com uma pergunta aqui pro Primata. A gente chega de enrolação. Primata, todo serial killer é psicopata? Todo psicopata é serial killer? Toda enzima é uma proteína? Uma em cima da outra? Mas, enfim, chega de piadinhas biológicas que eu não sou nem biólogo. Vamos lá. A pergunta simples é: todo serial killer é psicopata? Não. Ponto. Acabou, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. E todo psicopata é um serial killer? Também não, pô. Aí é que tá. Né? Essa confusão eu acho que é muito por causa de Hollywood. Infelizmente. Né? Eu acho que eles fazem essa associação e aí a gente tem que lembrar, né, que nem tudo que tá sabe, em paralelo, correlato a alguma coisa, é evidência de que aquilo sempre aconteça do mesmo jeito. Então, assim, temos serial killers que são psicopatas? Sem dúvida, né? Mas outros transtornos ou condições podem fazer com que uma pessoa vire um assassino serial, digamos assim. Que é basicamente a tradução do nome, né? Você matar em série é algo que pode acontecer por outros motivos, né, para além da questão da psicopatia, né? NPC, por que esse assunto tanto te fascina? Não sei, menino. Eu acompanho alguns canais sobre true crime, particularmente, e eu tenho percebido que foi, Primata. Escutou esse accent? Aesthetic? Aliás, né, eu fiquei sabendo aí num zoom digital
de que NPC tem praticado o idioma do rei, veja só, com afinco, inclusive merecíamos um patrocínio deste aplicativo fantástico, que faz você parecer que está jogando, na hora de aprender o seu idiominha estrangeiro. Mas continua daí, já atrapalhei demais. Coloque seu jabá aqui. Dito isso, é desesperador para uma pessoa que é extremamente competitiva. Isso, olha, é um complexo, mas vamos lá. Eu não sei o que acontece, eu tenho achado muito interessante, porque tem muitos vídeos nas redes vizinhas e até aqui fazendo piadocas, geralmente de homens, sentando ao lado de suas namoradas, esposas e falando assim, vamos assistir aqui algo que relaxa a minha companheira. E a maioria das mulheres assistem esses tipos de vídeos, descrevendo como esses serial killers trabalhavam. E, gente, eu morro de rir todas as vezes. E eu tenho percebido que não é só no Brasil, é lá fora também. A galera tem consumido bastante isso. Eu não sei porquê, descobri recentemente que o maior público é feminino. But to be fair, women, we don't watch true crime. Technically, we study it. Ok, cuidado. Será que está vindo aí uma doce vingança? Quem já assistiu o filme sabe do que estou falando. Inclusive, já fica de sugestão. Ok. Eu sei que eu basicamente não tenho esse apreço gigantesco por serial killers e até por obras que falem sobre psicopatia, né? Mas esse final de semana eu acabei revendo um clássico, né? Chamado O Colecionador de Ossos. E aí, me lembrou que o Primata já tinha falado sobre o Colecionador de Ossos num episódio. A gente assistiu porque o Primata citou o filme, na verdade. Eu falei, gente, preciso rever. Foi sobre os cenas angustiantes. Filme incrível. Muito bom esse filme. Inexorável, diria eu. Mas já disse. Diria eu. Eu achei interessante porque a princípio eu achei que eles não iam fazer um par com Angelina Jolie e Denzel Washington, mas a tensão sexual estava tão palpável, Cuidado com isso aí. que foi se avolumando, que acabou apalpando a minha polpinha. Apalpando a polpinha da poupança é maravilhoso. Tenta falar rápido. Ai, Jesus, socorro. Acho que eu não sou capaz. Eu aceito meus limites. E aí eu vou já perguntar, Primata, pra você, qual é o maior serial killer da história das internet, não, do cinema, série, qualquer coisa tipo de Hollywood? Cara, esse negócio do ser o maior é um negócio que, sei lá, é complexo. É que nem você botar o Cazé pra falar de comida, de pizza. Ele não consegue se decidir. Ele adora uma pizza de frango com catupiry, porque é a jogada, sabe, safe do cara. Mas assim, ele vai curtir um lombo canadense, ele vai curtir uma calabresa cebolada. Então assim, o que eu quero dizer é que, no meu coração é canibal. Essa é a questão, né? É uma questão afetiva com o personagem e até mesmo com as interpretações que foram muito boas desse personagem também. Então, assim, o Hannibal, né, com Sir Anthony Hopkins é um negócio, arrepiante. Me mata e me come, pelo amor de Deus. Né? E você acha que não podia melhorar? Pois é. Aí vem o louco Mikkelsen, né, e me presenteia, né, com aquela interpretação, com aquele seriado, né, muito delicioso, muito gostosinho, né, que ele fez, né, que terminou de uma forma meio
sabe? Com Abrupta? certeza teve algum problema. Sei lá, não sei o que aconteceu. Alguma coisa de bastidores deve explicar. Mas eu nunca quis saber porque eu quero preservar o afeto, então eu desprezo as informações. Então, assim, o Hannibal, ele é o meu... como é que eu posso dizer? O meu psicopata pet. Assim. Psicopata pet é maravilhoso. NPC, tem algum que você goste muito? Cara, então, eu vou tentar não ficar com Hannibal, que de fato tem toda a carga afetiva, né, com o personagem, porque tá aí desde muito tempo, desde 91, eu acho, o primeiro filme, que a gente tem atuações incríveis, e o que eu acho bastante interessante, né, é que ele tem um fundo ali que é baseado em fatos reais, do personagem, né, do serial, que teoricamente seria a história que não é do Hannibal, é do outro lá, que pega pedaços da pele das pessoas, e é só isso, basicamente, que é sobre a história do cara, que ainda tem uma parte em O Massacre da Serra Elétrica. Só que só para fugir do Hannibal, eu vou citar Norman Bates. Porque eu já contei essa história aqui. Teve um período da minha vida que eu fiquei simplesmente obcecada por Norman Bates. Eu tava vendo a série, eu fui ver Psicose, o filme lá de, 1900 e lá vai fumaça. Eu li o livro, que é belíssima a edição, tá difícil de pegar agora. E vi a série e ainda assisti o filme contando a história do Hitchcock fazendo filme, que é com quem? Com Anthony Hopkins. Então, assim, tudo se encaixa ali, você não tem tanta sanguinolência aparecendo no filme, só que eu acho que a construção do personagem e toda a história dele por trás me encanta bastante, assim. Então, acho que fico com o Norman, mas é páreo duro os dois, assim. Qual é o Inclusive, filme? fica a sugestão aqui pra todo mundo. Qual é o filme que você tá Todos falando? esses. Psicose. Não, o filme que foi criado Psicose. O filme que faz Psicose. Eu esqueci o nome do filme. Ai, caramba, eu não vou lembrar, vou ter que procurar. É com quem esse filme? É com o próprio Anthony Hopkins. Eu achei que fosse outro. Eu tô pensando aqui num filme que é com aquele cara que a gente falou no último podcast, que ele foi o Gordon da trilogia nova. O Gary Oldman? Isso. Qual o filme que ele fez recentemente? Fez o Turtle. Não, Ele ganhou o Oscar. não, ele concorreu ao Oscar num filme preto e branco. Ai, cacete, esqueci. O nome do filme é Hitchcock, tá? Com Anthony Hopkins. Só pra deixar citado. E o outro, eu também não lembro, eu tenho que ler. Destino de uma Nação não é. Jesus Christ. Tá pra baixo, hein, esse Esqueci o nome do filme. Eu esqueci. Gente, se vocês me virem inclinando um pouquinho aqui, é porque a mosquitada tá atacando o meu pé. Então, acontece. Assim, falando de filmes de serial killer, eu acho que um dos que mais me impactou, né? Se não foi o que mais me impactou, foi Seven. Bingo. Eu gosto muito de Seven. Ele foi muito bem feito, tipo... E aquela tensão que fica no ar, tu fica assim, cadê a mulher? Caralho, não deixa a mulher sozinha, maldito. Caraca, cadê a mulher? Sabe? E atuações maravilhosas ali de todo isso mundo, que eu ia falar, né? a gente tem uma sequência ali muito boa. Tem outro além do Seven que saiu também junto, eu acho. Quer dizer, junto não, né? Mas saiu praticamente perto, eu esqueci. Quando se falava em filmes de assassinos em séries, era Seven e tinha outro. Eu vou tentar lembrar aqui, depois eu... Lembrando de outro que acho que com certeza é considerado, não sei se é tão considerado assim, assassino em série em filme, que a gente tá tendo o revival ou não dessa saga,
é Jigsaw, né? Sim. Que é aquilo? Pra A mim calma é- e a frieza pra montar tudo aquilo. Pra mim é assassino em série. Bem montado. Tem um padrão ali, né? Uhum. E eu acho que no início até tinha mais, né? Porque tinha a questão dele tirar um pedacinho da pele como se fosse um quebra-cabeça. Logo no primeiro filme, né? Chegou um momento que eu parei de acompanhar tudo assim. Eu vi acho que até o 7º, que ele dá um retorno ao início. Não sei se vocês assistiram, mas ele volta lá pra onde tudo começou. Eu achei interessante. Eu gosto desse tipo de coisa, sabe? Sabe o que é interessante? Eu tô dizendo que não vi o filme, mas o meu cérebro tá trazendo a imagem deles retornando ao primeiro filme. Eu vi esse negócio, né? E chamando de negócio para deixar indistinto, amorfo, né? E esquecido, né? Porque eu acredito que realmente assim não foi uma experiência legal. Mas aí tem uma questão que não é da obra. Eu acho que depois de um certo tempo, sabe? Não sei, é que nem aquelas séries procedurais que são feitas para crianças ou os tokusatsus. A gente às vezes, sabe, a gente se cansa de um formato, entendeu? Eu acho que do primeiro ao terceiro filme teve um frescor, entendeu? Eles ainda conseguiram, do primeiro para o segundo, esticar a massa. E o terceiro ainda foi, eles deram pra mim sabe, uma oxigenada na parada, mas chega uma hora que pra mim, aí assim, eu respeito quem gosta, mas eu senti pô, esgarçou aqui pra mim, tá legal. Mas, sinceramente, se tivesse uma música que eu cantasse e ela fizesse sucesso, eu ia cantar ela com o maior prazer para qualquer público que fosse, pagante, claro. Irmão, eu vou deixar uma franquia morrer? Tá maluco? Não. O filme que eu tava falando aqui, eu não sei se é da mesma época. Eu ia falar. Diga. Ah, tá. É que a gente descobriu o filme do Gary Oldman. Qual é o nome do filme? Mank. Mank. Que é a história do Herman Mankiewicz, que é o roteirista do Cidadão Kane. Cidadão Kane, isso aí, tá. O filme que eu ia falar aqui, que veio, acho que na mesma época, basicamente, Leva. veio na mesma leva do Seven, é o Zodíaco. O Zodiac. Nossa. Esse é baseado em fatos reais. Total, assim. Angustiantemente. Angustiantemente. E até hoje não sabem quem é o tal do Zodíaco. Ele Nunca ganhou, descobriram, entre cara. aspas, né? Assim, porque ele continuou vivendo a vida dele. E assim, a agonia é essa, né? Uma vez que começou a ser veiculado, começou a especulação, praticamente ele sumiu na multidão de informações e de misleads, né? Que as pessoas começaram a produzir, né? Sobre o caso. Já era. Era uma época que DNA, a ciência forense ainda era muito cambriana ainda. Eu gosto muito do Seven, né? Que são os 7 pecados capitais, porque cada crime ali tem alguma coisa com relação aos pecados realmente, né? Então aquele cara todo gordo, todo... Logo no começo, assim, tu já fica... Tu já tem um impacto! Tome! Eu não sei qual que me impacta mais, se é esse ou se... Acho que é o da preguiça, que ele tá completamente inanimado lá, magro, assim, esquelético, aquilo. Acho que o que mais me impacta é esse. Porque ele ainda tá vivo. Ele tá... Nossa, que desespero aquilo dali. E eu tinha esquecido, a gente falou já de... Qual é que é o nome? De colecionador de ossos, né? Rick Grimes aprendeu com esqueci o nome dele no filme, com o Denzel Washington, né? Que, nossa, que nhaquada! Era a única arma que ele tinha, né? Que nhaquada!
tudo para se defender. Mas complementando um pouco isso que o Primata estava dizendo sobre as investigações, isso é uma constante nos crimes antigos sobre a má prestação do serviço da polícia, de você contaminar prova, de você contaminar cenas. Geralmente, quando você não tem o alcance do criminoso, geralmente é isso. A cena foi contaminada, perderam-se provas, é muito surreal, assim. E nem sempre a gente sabe por quê, né? Às vezes tem questões, os suspeitos são pessoas ricas e tudo mais, só que muitas vezes nem isso. Foi só a polícia que fez um serviço horrendo. Ou alguém querendo ganhar o status, assim como a gente vê muito em Colecionador de Ossos, com alguém que a NPC nem conseguiu lembrar. Tem você. Não, você. O que eu digo que você não conseguiu lembrar era o Yondo lá. Sim, Ela olhou pra Yondo, ele e tipo, quem é esse? Eu falei, eu não reconheci. oi? Só porque ele tem cabelo? Ele tá por aí há muito tempo, porra. Tá. Mas Nossa. falando ainda sobre o mundo real, acho que a década de 60, 70 e o enfrentamento dos Estados Unidos com esse tipo de situação, né, mostrou a importância de não só da ciência forense, mas da mentalidade, do entendimento de que esse tipo de crime poderia estar ocorrendo. Uhum. Porque veja só, não era só... Porque tem coisas que, por exemplo, eu estava brincando aqui em off antes do programa começar, que, assim, não é estranho que eu queira que o mundo se pareça com aquilo que eu penso. O estranho é achar que isso é certo. E quando a gente aplica isso para a questão de como a polícia pensa, né? Um policial, naquela época, ele não ia pensar que uma pessoa ia matar 5, 10, 15, 20 pessoas. E ia continuar fazendo isso, a não ser que alguém interrompesse ele. É uma mentalidade que hoje a gente tem consolidada, mas isso não existia, né? Então, assim, e é difícil, é uma ideia que para a pessoa ter lá é muito esticada, é muito difícil conectar com isso, né? Eu, pelo menos, acho. Eu vi uma série da Netflix que estava falando sobre como começou, né, entre muitas aspas, porque eu não sei ali até o que é verdade, o que é ficção, que é sobre... Eu esqueci o nome da série. Mindhunter. Isso, exatamente. Bingo. Eu vi a primeira temporada toda, mas a segunda temporada não sei porque eu parei. Simplesmente parei. A série, ela é meio parada, né? Ela não é muito dinâmica, ela traz um conteúdo muito interessante, mas assim, você demora a conectar com os atores, ela é muito morosa, né? Assim, é questão de dinâmica. Eu acho que ela não precisa ser um vídeo no TikTok, mas ela poderia ser, sei lá, melhor que um depoimento do Orkut, sem dúvida. Depoimento do Orkut é ótimo. E assim, e a gente traz, né, que tem uma galera que confunde, né? Por exemplo, tem dois vilões do Batman que eu gostaria de trazer aqui, que eles trabalham de formas diferentes. Um é um serial killer e o outro tá mais pra um psicopata. Quer dizer, eu acho. Vamos ver se é isso mesmo. Por exemplo, o Coringa pra mim tá mais pra um psicopata. Ele não tem empatia, ele tá querendo que o mundo acabe e é isso. Coringa é um psicopata. Já trazendo também pro novo filme do Batman, né? O novo filme do Batman, o Charada, ele sim pra mim já se encaixa nesse perfil de psicopata. Ele quer que o Batman descubra... Calma aí. Você chamou de Serial killer. Porque ele quer que o Batman descubra onde vai acontecer o próximo crime, como vai ser. As charadas dele já tem exatamente, o nome dele já diz, né? Porque para trazer essa coisa mais detivesca
Detivesca é uma palavra Mas interessante. eu acho, eu posso estar enganada, que os dois são psicopatas, assim. Porque tem bastante essa parte fria, assim, do Charada, que a gente, obviamente, encontra no Coringa. Uhum. Só que são formas um pouco diferentes de trabalhar. Não sou tão conhecedora, assim, de Batman, no caso. Eu, sinceramente, não sei. É a impressão que me dá. Entendeu? Que um... O Coringa não é serial killer, né? Não. Na verdade, ele é só matador mesmo. O Coringa, ele, inclusive, ele não vive na mesma realidade que a gente, né? Eu acho que ele tem ali um rompimento com a realidade gravíssimo, né? Então, assim, o Charada, eu acho que ele ainda tá no mesmo mundo, mas é claro que com uma série de problemas também. Empatia. Exatamente. Então, assim, o Coringa, ele tá surtado total, né? Ele tá desconectado, fora da casinha, né? Enfim, tá em outra dimensão. Outra dimensão! Então, né? Assim como, por exemplo, os filmes da Arlequina, os mais recentes, eles mostram o surto dela de uma forma linda, né? Poética, artística. Então, assim, quando aquelas flores explodem e ela tá ali naquele delírio violento dela, aquilo ali é uma manifestação do quanto que ela é, né, psicótica, não psicopata, né? Mas também, veja só. Veja só. Oi, matar todo mundo? Ah, não é nada, são as vozes. Maravilhoso. O próprio Esquadrão Suicida, o Esquadrão Suicida do James Gunn mostra isso, quando ela fala assim: peraí, soou um alarme aqui que o próximo namorado que eu tivesse que quisesse matar criancinhas já era pra ter um problema aqui. Eu acho essa cena bem interessante. Killing kids. Kind of a red flag. É um método interessante, mas sem incentivar nada. Então, falando de vilão do Batman, eu acho que eles quase todos, de uma forma ou de outra, acabam virando serial killers, acabam, sabe, atendendo os critérios da psicopatia, né? Tipo, eles estão lá, né? Eu acho que tem até pelo Batman ser tão antigo, né? Tem também essa questão deles trazerem muito esses estereótipos mesmo, né? Sabe, tem um colorido diferente em um e outro, mas, sabe, quase todos eles matam, né? Porque aí varia. E o interessante é que a prisão, me corrijam se eu estiver errada, é um asilo, né? Meio que um hospício para onde eles mandam Exatamente. Quase todos os criminosos de Gotham. Eu tô com Arkham, que é um asilo. É o nome da prisão, Arkham. Aham. É um manicômiozão clássico, né? Vitoriano em Gotham. Essa é a questão, né? Aliás, uma das visões mais comuns é o Coringa de camisa de força, né? Seja conversando com Batman ou, sabe, delirando sobre alguma coisa, sabe, gargalhando sem parar, né? Sempre ele numa sala acolchoada, sabe, camisa de força, né? E com aquele cabelo impecável, sabe Deus o que tem naquele cabelo. Que química maravilhosa, né? E aí, vamos lá. Ficção versus realidade. O que é mais angustiante pra vocês? O que você acha, Primata? É minha angústia. A população do Brasil é bem menor do que a dos Estados Unidos, né? E alguns especialistas atribuem o surgimento desse tipo de crime e lá nos Estados Unidos a criação de grandes rodovias que permitiam que você saísse de uma cidade, cometesse um crime e voltasse sem que ninguém soubesse o que você fez na outra cidade.
num tempo em que não se tinha tantas câmeras, internet, essas coisas, né? O que me preocupa é que o Brasil, ele não é totalmente interligado por rodovias e ferrovias, mas mesmo assim, nós temos uma relativa facilidade de transitar, pelo menos pelas metrópoles brasileiras, e eu fico me perguntando, falando de realidade e ficção, quantos serial killers, potencialmente, né, psicopatas, existem no Brasil e não são notificados. Porque a gente está muito treinado como as nossas forças de segurança estão muito treinadas para um certo tipo de crime, para um certo tipo de enfrentamento. As nossas forças policiais, elas são muito do confronto e não da investigação. A taxa de homicídios no Brasil que é solucionada é ridícula, não merece nem ser citada. Então, assim, a gente não sabe quantas pessoas estão morrendo na mão de pessoas, né, que têm esse perfil ou estão adotando esse tipo de comportamento. E isso me tira o sono, né? Hoje eu vou dormir pior por causa disso, né? E eu acho interessante, eu estava citando esses canais da internet, né, que falam sobre crimes reais. Você dificilmente vê esses canais falando sobre crimes brasileiros, porque a própria família, assim, às vezes impede que isso seja citado muitas vezes. Assim, por quê? Eu até hoje eu não consegui entender, mas é sempre pede para tirar do ar os vídeos até. Então a galera evita de falar sobre. A gente tinha o Linha Direta antigamente, né? Não voltou? Voltou. Eu ia perguntar, vingou? Porque eu não ouvi mais falar sobre. É porque agora não vai ser um programa serial, veja só, né? Vai ser um programa de temporadas. Então, assim, o Bial fez um trabalho de pegar casos icônicos, fazer uma revisão do caso, chamar os sobreviventes e envolvidos, e aí sim fazer um programa muito robusto. Aliás, todos os episódios foram muito bons. E durante a apresentação dos episódios, teve gente que foi presa e foi encontrada, que tinha sido mostrada no primeiro, no segundo programa. Então, assim, ainda tem esse valor, né, de dar a possibilidade de você reconhecer pessoas que estão por aí, sabe, sem sentir o peso da lei. E aí eu ia perguntar até pra você, o caso do maníaco do parque é um caso de serial killer? Sim. Porque ele ia atrás de um certo tipo de mulher, não é? Normalmente de vítima, né? Eram normalmente mulheres que se encontravam fragilizadas, com um certo tipo de cabelo, com um certo tipo de corpo. Não era um negócio desse? Eu já vi esse caso há muito tempo e agora realmente eu não lembro. Mas acredito. Eu não lembro exatamente o perfil que ele procurava, mas eu acredito que tinha, e o modus operandi dele era estereotipado, entendeu? Ele procurava a mulher e falava que ela era muito bonita, que ele era fotógrafo e que ia fazer umas fotos, e aí tudo se seguia do jeito que ele, enfim, tinha determinado, né? Eu vi uma entrevista dele falando que perguntaram pra ele como é que ele escolhia as vítimas, né? Acho que ele até morreu, não foi? Se eu não me engano. Francisco de Assis Pereira, mais conhecido também como o maníaco do parque. Na verdade, a gente achava que ele estava morto, mas não. Ele, na verdade, está vivinho. O que aconteceu? Houve uma rebelião no presídio que ele estava preso, né, numa época lá em 2000, e ele foi dado em certo momento como um morto. E ele estava até jurado de morte pelos outros presos. Mas depois da polícia verificar e averiguar, foi visto que ele realmente ainda está vivo, e por isso a confusão do nosso host, né, esse que vos fala, mas ele está condenado a uma soma de mais de 268 anos de prisão. Se ele vai sair de lá, a gente não sabe, mas está aí a informação dada, ok? Então continue aí com o podcast. Perguntaram para ele como é que ele escolhia as vítimas, ele falou, era fácil para ele, porque ele conseguia olhar para a pessoa e saber quando ela estava fragilizada. Ele ainda está vivo. Mas
Existe acho interessante isso, né? Que existe um padrão de pessoas que são atacadas, principalmente assim pelo modo comportamental da pessoa, inclusive para assalto, tá? Eles não têm esse estudo, mas só que eles geralmente sabem quem vai ser mais fácil de atacar. Tanto que tem vários lugares assim que dão dicas de como você pode talvez tentar se comportar na rua para se defender desse tipo de alvo, né? Eu sempre cito um estudo que eu não consigo referenciar os autores, mas que foi feito em penitenciárias no Reino Unido, né? Uhum. E o estudo científico, como ele não busca a verificação e ele busca sim ser refutado, e se for refutado ele perde a sua validade, né? A proposta era a seguinte: observando a população carcerária que cometia furtos e roubos, né, eles queriam analisar como é que esses indivíduos escolhiam suas vítimas. E numa amostra, né, de como os seres humanos são, grande parte do relato que essa população carcerária fazia de como selecionava as vítimas não representava nenhum tipo de vantagem ou padrão. Mas eles mesmo assim conseguiram identificar um padrão subentendido nas ações deles. Aí veja só, o tamanho da pessoa não importa, mas a disposição dela para a saúde, para o confronto. Então, assim, se você tem um homem muito forte, mas ele está claudicante, né, ele pode ser uma vítima em potencial. E outra coisa é o estado mental, né? É muito difícil que uma pessoa que esteja eufórica, alegre, bem disposta, ande encarando o chão. Essa pessoa tem uma tendência a olhar nos olhos das outras, andar com os ombros estufados, enfim. Existe toda uma dinâmica comportamental que é subentendida e interpretada. Uhum. E parece, aí é uma coisa não confirmada, né? Que predadores sexuais, psicopatas, serial killers, né, eles acabam ficando muito bons em avaliar de forma tácita esses elementos, né? Então, assim, é uma coisa bem primal, digamos assim, né? Eles têm, né, o que eles não estão raciocinando está sendo computado pelo cérebro deles de alguma forma. E eu gosto de pensar que, assim, como eles não conseguem se conectar afetivamente, empaticamente com essas pessoas, as presunções que eles fazem são diferentes. Então, assim, ao invés de olhar para uma pessoa e falar: será que ela vai gostar de mim? Será que ela é bonita demais para mim? Essas preocupações neuróticas que nós temos, né, eles têm uma visão diferente. E isso se traduz num comportamento e em ações também que podem ser exóticas e criminosas, né? Tiago, eu tenho uma dúvida aqui. Qual a diferença de psicopata para sociopata? Certo. Mas tem que ser para mim a pergunta, tô brincando. Então, de uma forma chula, né, o sociopata ele atende a um critério diagnóstico muito específico, que é o transtorno de personalidade antissocial. Né? Você viu Garota Interrompida? Não lembro. Um nome assim. Não. Winona Ryder, Angelina Jolie. Não, acho que não. Eu acho que não. Tá. Então, o que acontece? O transtorno de personalidade antissocial, né, o sociopata, né, é o que efetivamente aniquila, mata o social, né? Ele tem o transtorno, ele presume uma inadequação social, né? Só que veja só, a diferença aqui é que a personalidade ela vai se desenvolvendo e se ela se cristalizar dessa forma disfuncional, que não é nem certo nem errado, mas disfuncional, não atende às necessidades daquele indivíduo, ele tendo graves prejuízos com isso, a gente define que ele tem um transtorno de personalidade antissocial. Ou seja, ele fica, por conta da maturação que a personalidade dele teve, né, um transtorno de personalidade, né? E aí, veja só, dentro de um transtorno de personalidade não existe possibilidade de cura.
ele se cristalizando dessa forma, amadurecendo biológica e psicologicamente, ele vai manifestar essas características, né, como se tivesse nascido com elas, né? E é isso que geralmente se confunde com a psicopatia, que às vezes está ligada, né, a uma trinca ou mais fatores que geralmente não vem de uma desadaptação social, e sim, né, às vezes de uma série de fatores. Por exemplo, é comum no histórico do psicopata que ele já tenha alguma lesão cerebral não identificada, ou que ele tenha tenha um histórico de lesão craniana. Logo, concomitantemente, ele às vezes tem uma demonstração precoce de total falta de empatia, levando ele a mutilar animais, né, a conservar carcaças mórbidas, né, de animais mortos também. Então, assim, claro, né, tem outros fatores, mas a questão é essa. O psicopata, né, de forma rude, ele nasce, né, e pode, com um ambiente ruim, né, se manter assim. E o sociopata, ele está cronificando uma disfunção social, né, que se traduz em prejuízo para esse indivíduo, né? E até queria ouvir se ela tem uma perspectiva concorrente, adicional. Acho que não, acho que é mais ou menos por aí. Eu só tô tentando lembrar se os dois têm a questão da falta de empatia ou você só fica com o psicopata. Eu não consegui lembrar nisso. O sociopata, ele é mais aquela pessoa que ele é até capaz de empatia. Ele às vezes não vai fazê-lo porque ele não vê vantagem. Quem quer rir, tem que fazer rir. Ele não tem a educação, o condicionamento para isso. Então, assim, ele até seria capaz, mas ele está tão desadaptado ao social que ele preda, ele quer ver o circo pegar fogo. Essa é a diferença. O psicopata não necessariamente quer fazer isso. Deixa eu tentar trazer um personagem aqui que eu acho que no começo da série, ele, pra mim, ele pode ser um sociopata ou tido como um, e no final ele já não tá tanto assim, que eu acho que é o Daryl de The Walking Dead. Logo no começo, é aquele cara que é recluso, que não quer saber de nada, que tá sempre longe de todo mundo. E eu acho que o Merle, né, que é o irmão dele, eu acho que ele já se encontra mais nesse quadro de psicopatia ou não? Diga. O irmão dele não é o Yondo? É assim. Ah, tá. Não, só pra ver se eu não tô aqui em crossover assim. Minha mente Não, ele tá em tudo quanto é lugar. Tu pensou nele. DC, ele tá. Marvel, ele tá. The Walking Dead, ele tá. Eu diria o seguinte. No colecionador de ossos, exatamente. Eu diria o seguinte, que o Daryl, ele não é um psicopata. Ele tem algum dos transtornos que a gente chama de esquizofreniforme, esquizotípico. Ele é a pessoa, entre aspas, que demonstra um comportamento esquisito, bizarro, anorma, né? Mas por outras questões. Não é falta de empatia. Tanto que ele se conecta com pessoas, ele só não consegue, às vezes ele só não consegue expressar, né, como a gente presume que é o correto na norma, né? O afeto dele. Mas, por isso que eu chamei ele de sociopata nesse caso. Não é. Mas o sociopata não. O sociopata seria alguém, por exemplo, o John Bertal, vivo, nesse mundo zumbi, ele seria um sociopata. Acho que o governador também, né? Governador, bem lembrado, governador. Às vezes eu esqueço dele, não sei porquê. Então, assim, se bem que o governador, né, eu acho que ele, veja só, ele já era um psicopata no mundo normal, no mundo antes do pré-apocalipse,
E ele não tinha o gatilho para matar, né? Porque tem essa. O sociopata não necessariamente vai matar alguém, assim como o psicopata. Lembrando que a psicopatia presume a falta de empatia. E você pode ter... Mas diga aí. Porque eu acho que o governador, eu acho que ele tem algum tipo de empatia, pelo menos com pessoas de quem ele gosta, como a filha dele ali. Por isso que eu acho que, talvez, ele fica ali na sociopatia. Eu acho que tem psicopata e eu não consigo lembrar de psicopatas. Eu não vi tudo. Tem esse porém também. Não, mas eu tô tentando trazer pra o que a galera viu, porque a galera viu até a morte do Daryl. Do Daryl não, do Glenn. Do Glenn, foi onde eu parei. O que seria o bem lembrado, esse ser humano aí? Ele entraria numa psicopatia, numa sociopatia, nenhum dos dois? Eu acho que ele é só uma pessoa atravessando o mundo do jeito que ele acha que tem que atravessar. Porque depois que conta a história dele, ele é basicamente uma pessoa que teve que se virar do jeito que pôde pra não morrer. Eu não cheguei lá. Eu não cheguei lá. Tanto é que ele tem uma redenção, né? Entre muitas aspas, durante a série. E para sair um pouco das séries, né, não querendo trazer o papo só para a realidade, mas a gente tem que lembrar que sociopatas, na verdade, assim, população psiquiátrica em geral, diagnosticada no mundo, mata pouquíssimo. Que é outro mito de Hollywood também. Eu, quando fui fazer psicologia, eu falei, vamos pegar esses caras tudo aí, ó. Vamos lá, gente pra caramba que tá matando essas pessoas aí, tudo psicopata. Não. Né? As estimativas chegam aí a 1%. Né? A população psiquiátrica que empreende um ato contra, sabe, outra pessoa é ínfima. Né? Então, assim, quem mata mesmo tem... Voltando, seja o medo que você tem que ter é da pessoa comum matando por um dos 3 motivos. Né? Seja por certeza de impunidade, né? Efetivamente passionalidade, você está num delírio ali de ciumento ou qualquer outra coisa, né? E até mesmo a combinação com outros transtornos que podem, como diria o Mário Sérgio Cortella, obnublar a sua visão. Tem 2 casos aqui, na verdade são 3, mas 2 eu quero trazer agora e o terceiro mais pro final. Primeiro caso deles, Dahmer, né? O Dahmer, alguém chegou a ver alguma coisa? Eu não vi tudo, vou ser bem sincero, mas até onde eu vi, você estava falando sobre animais, aquele negócio, ele apresenta aquele comportamento de dissecar os sapos com uma facilidade, de querer dissecar as outras pessoas. O Dahmer, ele seria considerado um psicopata, certo? Certo. E ele chegou ao ponto de virar um serial killer. Sim. Atingindo o mesmo tipo de pessoa ali, né? No caso de... Ele não era... É porque o que acontece? Eu tô com muito do Mindhunter na mente, que normalmente serial killer é uma pessoa muito inteligente, que tenta fazer com que a polícia fique ali atrás, fazendo aquele quebra-cabeça. E eu acho que nem sempre o serial killer vai fazer isso, né? Não mesmo. Apesar de, por exemplo, num crime passional, geralmente a pessoa mata a sua vítima e liga para a polícia chorando. Né? A questão é a seguinte, não sempre, mas é bem provável que isso aconteça. Agora, veja só, o Dahmer matava e ele simplesmente tinha que resolver aquele corpo. Então, assim, ele não ficava, oh, meu Deus, o que a pessoa... toda a vida que essa pessoa tinha pela frente, eu acabei com a vida dela, meu Deus, e a família? Não, ele tava ali tipo, matei. E vamos resolver isso aqui, vamos botar ele numa bombona, vamos esquartejar. Então, assim, né, eu acho que ele atende o critério de psicopatia. Veja só, eu não lembro dele ter sofrido um trauma na cabeça, mas parece que ele faz uma cirurgia ou algum procedimento na infância. Não né? lembro.
E aí ele tem o check completo. Uhum. A ausência precoce de empatia, não tem pai nem mãe, apesar deles terem essas figuras lá, afetivamente ele não tem ligação com elas. Aham. E ponto. E parece que tem um problema neurológico aparente, né? Ele parece que faz uma cirurgia e aí quando ele volta da cirurgia ele ainda volta pior, menos empático, menos conectado, né? E enfim, segue o que a gente pôde conferir, não na série, né? Mas enfim, da vida dele mesmo. Aham. Outro caso que assustou muito a galera recentemente, que foi a garota de 11, 14 anos que ateou fogo nos avós. Obviamente, né, gente, aí eu tenho que... Calma aí, que eu não estou acompanhando esse caso por N motivos. Foi nos avós, eu tinha entendido que tinha sido no apartamento, que mesmo assim os dois estão... Não, foi né? no apartamento. Vou explicar qual vai ser o caso. Obviamente aqui a gente não Que tem... piora, né? A gente não tem como fechar laudo, a gente não tá querendo fechar laudo aqui, gente, a gente só tá levantando suposição, até porque, primeiro, a gente não tem dados corretos do caso, a gente tá levantando hipóteses aqui, também brincando, entre muitas aspas, com realidade e ficção, mas trazendo aqui... Pedofilia gostosinha, né? Uma delícia. Até pra gente entender o que acontece, né? E eu vou até falar o porquê. Eu tive uma discussão recentemente com relação à psicopatia. Depois eu vou até trazer ela pra cá. E o que aconteceu? Pelo que parece, pelo que contam as histórias, né? A menina... Peraí que eu acho que meu áudio tá bem alto, gente. Eu tô incomodado com o meu áudio. Só para constar, a gente trabalha aqui com o que foi divulgado, com certeza, como o caso ainda está sendo investigado, tem muita coisa que ainda não foi, e muita coisa não vem para mídia, né? A gente tem que lembrar disso também. Com certeza. E qualquer diagnóstico, por favor, procurem profissionais capacitados para isso, psicólogos, psiquiatras, para fazer avaliação de qualquer transtorno. Não se diagnostiquem pelo que vocês estão vendo na internet. Não, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. O que parece que aconteceu? A menina tinha basicamente colocado fogo no apartamento. Por quê? Porque os avós brigaram com ela e deixaram ela de castigo sem poder mexer no celular. E aí teve gente já falando pra mim, não, que é maldade, a criança é muito má, que essa criança já nasceu assim. E eu acho muito... A famosa índole. Isso! Eu acho muito complicado você fechar um quadro sem conhecer exatamente o que aconteceu. O que eu acho que aconteceu, né? E aí é achismo, tirado da onde? Do absoluto nada. Toma. Exatamente. O que eu acho que aconteceu? Basicamente, a criança não tinha costume de ser podada, ou seja, ela não tinha o costume de ser frustrada constantemente, além de morar com os avós, que a gente sabe que normalmente os avós têm aquele freinho mais frouxo. Informação importante, ela não mora com os avós, ela mora com os pais. E no momento que eles tiveram que ser mais enérgicos, ela meio que teve esse rompante e colocou fogo. Essa é a minha opinião, tipo, sem entender absolutamente nada do caso, sem ver o que realmente foi feito. E aí, o que vocês acham? Essa é a pergunta. O que pode ter sido? Vocês acreditam nesse negócio de índole? Existe a índole? A pessoa já nasce ruim com ela mesmo? O Primata aqui já tá demonstrando um certo asco sobre esse assunto. Eu acho que não acredito em índole. Eu não costumo cultivar ideias que eu preciso acreditar nelas para nutri-las, né? Eu acho um sistema que não funciona para mim, né? Então, assim, eu não acredito em índole. Eu acho que esse cenário que você desenhou, ele é muito plausível, sabe? E a gente tem uma geração, ela tem o quê? 8, 10 anos? Acho que tem 11 no máximo. Né? Ela tá realmente numa geração que, infelizmente, o nível de tolerância à frustração dessas pessoas está muito limitado.
Eu tenho ouvido algumas coisas aí sobre escolas que estão abolindo Olimpíadas de matemática, abolindo gincanas e brincadeiras onde tem um vencedor, que todo mundo tem que ganhar. Que isso? Olha, nós não vamos ter mais provas, nós vamos fazer avaliação por projetos, porque a nota pode estressar, frustrar demais o aluno. Olha, gente, me desculpa, mas, enfim, William James está chacoalhando seus ossos na tumba. NPC? É um caminho perigoso, né? Mas falando especificamente de crianças, me perdoem, mas crianças são perversas. Mas são perversas no sentido de não tem filtro. Criança ainda precisa ser criado esse filtro, a lei precisa ser instituída para que a criança entenda que existem limites para viver em sociedade. Então, assim, a criança quando nasce, eu acho até isso engraçado, né? A criança briga com o peito da mãe. Ela não sabe o que é aquilo dali. Ela deseja aquilo, mas ao mesmo tempo ela tá brigando com aquele troço que tá ali na cara dela, sabe? Então, assim, eu acho que isso que o Primata falou e tem vindo muito isso, né, de evitar frustrar a criança, de colocar a criança numa proteção do tipo, nada pode acontecer a essa criança. Se nada pode acontecer a essa criança, gente, olha o limbo que a gente está entrando. Eu também sou muito contra a violência contra a criança. Existem diversas formas de você impor limites a uma criança. Não precisa haver violência também. Só que parece que a gente saiu do 8 e foi pro 80. Cadê o caminho do meio ali, né? E muita gente acha também que ter filhos é um brinquedo, é mais um boneco, é um pet que vai ter. E não é, de uma responsabilidade absurda, né? E a gente às vezes joga frustrações, expectativas em cima da criança e fica com medo e tenta protegê-la de tudo. Só que a gente esquece que o mundo tá aí e o mundo, meu irmão, é violento. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. E você experimentar a frustração na rua vai ser muito pior. Durão vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. E aí, o que eu ouvi falar, não sei se é certeza, mas é aquele negócio. Quem conta um ponto, aumenta um ponto, né? Parece que já tiveram alguns psicólogos debatendo sobre isso. E teve uma pessoa que falou assim: não, ela era uma criança e ela não tinha noção do que ela estava fazendo. E uma psicóloga rebateu falando: não, se ela tivesse 2 anos, ela não teria noção. Com 11 anos, ela já tem noção do que está fazendo. A pessoa com 11 anos já tem noção do que ela tá fazendo? Eu acho muito... eu ia falar isso. Eu detesto, já falei isso aqui outras vezes, ser taxativo com qualquer coisa quando você não tem todas as nuances da história. Eu não sei qual que é a história de vida dessa menina de 11 anos. Ela talvez tenha, talvez não tenha. Não tem como a gente saber. E provavelmente em podcast a galera gosta muito de fazer isso, né? Foi isso! Cara, se você não tá lá convivendo Pois é, se você não tá lá convivendo com a criança, se você não tá lá avaliando aquela criança, você não tem como saber. E eu acho que é uma linha muito tênue que as pessoas não estão tendo mais esse cuidado. Principalmente com a popularização de podcast e uma galera que exalta um povo que eu fico assim, gente, como é que essa pessoa tá ganhando notoriedade? Tem, inclusive, um rapaz aí que eu tenho um ranço dele absurdo, porque ele se diz psicanalista e ele foi psicologia junguiana, que não é psicanálise. Então, assim, Jung rompeu com Freud, muito lá atrás. Ele tá indo contra o que ele fez, inclusive, mas enfim. E ainda faz linguagem de microexpressões. Então, assim, combo. Um ranço gostoso ali que se instaurou. Combo é maravilhoso.
Então, assim, eu acho que é interessante a gente tomar cuidado mais uma vez, com diagnósticos que a gente encontra por aí. Porque tudo depende muito de muitas coisas. É que nem a galera que fala assim, tô com dor de cabeça, aí joga no Google. Aí o Google fala assim, pode ser câncer. Aí tu fala, caralho. Não. Se eu for procurar os meus sintomas na internet, talvez eu encontre que eu tô com câncer de testículo, entendeu? Então, assim... Possibilidade, hein? O Google tá aí pra te diagnosticar com coisas absurdas. Uhum. E a gente não tem esse cuidado, né? A gente, não no médico nada, vou usar aqui o Google, vou me medicar, que tá tudo certo. De pironazinha, um ozônio, não resolve, pelo amor de Deus. E teve desculpa te cortar, nada, pode falar, mas teve um episódio, eu não lembro se eu comentei isso aqui, mas teve um episódio da Paula Bulamarque no Fábio Porchat, porque isso me pegou muito. Porque ela usou um tipo de medicamento para emagrecer, que eu suspeito qual que seja, que ele é usado em tratamentos psiquiátricos, e a pessoa fica surta. Pense Narcisa Tamborideg. Esperando a Maitê que vai voltar. Conta da Catarina. É assim que a pessoa fica quando toma esse medicamento. Então, assim, fica trincando o dente. Então, assim, é muito perigoso a gente consumir qualquer medicamento que não seja prescrito. Já é difícil, às vezes, quando o médico prescreve, às vezes dá ruim. O host teve caso recente, que o médico prescreveu o medicamento e a pressão da pessoa subiu, por problemas. o médico Imagina você parou se ver pra que analisar que a pessoa teria problema de pressão alta. Caceta. Então, né? Enfim. E aí, cuidado. porque eu tô falando, tô trazendo esses dois casos, e os outros dois foram dois casos que chocaram muito o Brasil, né? Suzane von Richthofen e Elise Matsunaga, né? E teve gente que nem psicólogo era, que fechou o quadro, falou que é psicopata, ponto, e acabou. E aí, como é que a gente... Tava lá, né? E a pessoa fala, eu tava lá, conversei com psicólogos, conversei com psiquiatras, conversei com elas, e fechou o quadro, tipo, psicopata, e não sei o que. Obviamente, em uma delas, a outra, eu realmente não sei, porque eu queria ter visto toda a entrevista, mas eu não pude ver a entrevista, porque ele resolveu mostrar os quadros de Rorschach no meio da entrevista com... Ai, meu Deus! Gente, olha, essa entrevista me tirou do eixo. Eu não sei se você viu, Primata, e eu não sei se você teve isso na sua faculdade, mas a partir do momento que você tem contato com as folhas de Rorschach, você não pode mais participar desse teste. Você tá invalidando a porcaria de um teste que é difícil pra caceta pra fazer. Exatamente. Desculpa. E tô invalidado. É um teste, gente, vocês não têm noção da complexidade desse teste. Para você aplicar e pra... Enfim. E o cara simplesmente lança o teste ali, assim, ao vivo. E começa a fazer a avaliação com o apresentador. Olha... Óbvio que não tem um CRP, né? Então, eu imagino a delícia de ver essa... o meu olho, acho que ia produzir sangue espontaneamente. Sim, eu fiquei nervosa vendo isso, né? Mas se eu não me engano, não existe divulgação do diagnóstico de nenhuma das duas. Não, nem não da existe. Elise, nem da Suzane. Não existe. Até porque eu acho que seria segredo de justiça, enfim, né? Porque é uma avaliação médica. Então, né? E aí, por falar totalmente antiético. Aí aquela questão, porque elas fizeram coisas hediondas, isso se justifica que elas sejam, desrespeitadas, né? Mas a gente tem que ter o princípio ético que nós vamos usar. É o princípio pelo princípio ou o princípio pela finalidade? Né? Porque a gente tem que escolher. Que é justiça. Né? Exato, mas...
Enfim, mas eu só queria falar um ponto arrematador, né? Só parar uma aresta. Eu acho que os pais estão muito culpados para dar limites para os filhos, entendeu? Então, assim, eles queriam estar mais perto e como não estão, eles criam essa compensação, né? Eu vou dar para meus filhos não só uma vida melhor do que a que eu tive, mas algo, sabe, uma Disneylândia todo dia, sabe? Porque eu tô culpado, angustiado por não estar tanto tempo com eles como eu gostaria, né? Mas vamos lá, continua, Thiago. Rapidamente eu vou interromper esse episódio para quê? Para a ilustração do episódio. Vamos lá. A ilustração do episódio. Dá pra ver legal aqui. Esse aqui, começando, esse bonitinho aqui, ó, é o psicopata. Olha o sorriso dele. Sensacional. Gente, eu tô olhando aqui pro lado pra ver, tá? Porque na minha câmera aqui eu não consigo enxergar. E aí, aqui é a pizza do Casé. Meio... Jogou na segurança. Meio cebola, meio frango requeijão aqui. Tá escrito aqui, gordola. Eu acho que vai estar pra vocês espelhado, né? Acho que tá errado aí pra vocês. Gordola. Aí, o que mais que temos aqui? Aqui temos a cena clássica. Deixa eu ver se tá aparecendo. Aqui, ó. A cena clássica de Hannibal. O cara sentadinho, comendo a própria... Eu tava me perguntando o que era isso. Sensacional. E aqui do lado temos Charada e Coringa. Uhum. Cara, olha só essa carta. Essa carta tá muito bonita, esse Joker aqui, ó. Muito bom. Tá escrito de cabeça muito pra baixo e... Ó, que coisa linda. Caraca. Pô, tu tava fazendo isso enquanto a gente falava, Thiago. É fantástico. Ó, isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Seven. Só faltou uma cartola do tio Sam no set. Né? Ó, que coisa linda. Tá vendo isso aqui, ó? Bates Motel. É, o chamando pra ir pro Bates Motel. Aqui a criança dentro da redoma de vidro. Filme bolha, olha que lindo. Esse aqui são pessoas no parque, então... E pra finalizar aqui, ó, o teste de Rorschach, coisa linda. Contaminou todo mundo. Não falei qual é a placa. Gente, primeiro, você não tá entendendo. O cara pegou a prancha e começou a mostrar, não, porque essa prancha representa isso e aquilo. Eu lembro o que foi, eu não vou falar aqui, porque tudo bem que eu não tô mostrando a prancha. Representa isso, representa aquilo. E aí ele começou, olha, foi de enlouquecer aquela entrevista. E foi vista por milhares de pessoas. Pois é, lembrando para os jovens e incautos, né, que esses instrumentos, né, eles são de uso exclusivo dos psicólogos, né? Tem alguma coisa que a gente tem para proteger, são esses materiais, né? E vê-los assim expostos, né? Destrói esse capital intelectual e a possibilidade do uso, né? Assim como tem gente aí vendendo soluções de psicotécnico, soluções de outros testes psicológicos, que é um absurdo. Vá com a cara limpa, baseado na sua essência para esses testes, gente. Você não precisa falseá-los. Uhum. Acredite, é melhor para você que você não avance num processo seletivo falseando resultados num processo num teste psicológico. Já começa erradíssimo. Porra! Né? Mas voltando aqui pra pauta. E aí, por que eu levantei o... Diga, NPC. Não, o que eu ia falar sobre essa dificuldade em colocar limites, algumas pessoas têm muita dificuldade de quererem ser aceitas, né? E imagina um pai e uma mãe não ser aceito por um filho, o quanto isso é frustrante para os pais. Só que, né, que ser humano você está criando para o mundo, que eu acho que é isso que a gente às vezes esquece. Criança cresce, criança vai se tornar um adulto.
e vai viver no mundo. Que adulto é esse que a gente tá colocando pra Que daqui a adulto 20 anos, sabe? disfuncional é esse? Pois é, a gente tem tido a proliferação de red pills por aí também. Então, assim, o que está acontecendo? Qual será o futuro do mundo, né? Nem do nosso país. Nossa, se eu soubesse que eu você não ia tenho mandar o meu Red pai. Pill aqui, eu até desenhava as pílulas. Já pode fazer aí. Ele faz grande, que o negócio tá feio. Mas se eu não tenho meus pais como referência, né? Quem é que eu vou buscar? Alguém vai suprir vai ocupar esse lugar em algum momento, entendeu? E tem também essa questão, né? De, tipo, algumas gerações atrás aí a gente está vendo uma mudança drástica também nessa questão dos limites, que, né, o jovem, por ter informação, ele acha que ele tem o saber, que ele tem um acesso, né, às vezes até vantajoso à busca de informações. Ele acha que a experiência e o saber dos seus antecessores não prestam, né? Então, assim, isso também é perigosíssimo, que é como se a humanidade estivesse... veja só, a pessoa com o seu iPhone na mão, ela presume que ela tem tudo que ela precisa, né? E pode desqualificar tudo que veio para trás, né? E eu não vou nem apontar para os absurdos de uma proposição dessa natureza. Mas, enfim, voltando para os serial killers. Voltando para os serial killers, e eu vou falar da Suzanne von Richthofen muito especificamente. O que acontece? Recentemente, recentemente teve uma... A gente teve o filme, né, falando sobre ela, né? A menina que matou os pais e... E acho que vai ter mais uma agora, né? E tem vai ter uma continuação. A outra parte também, os meninos que mataram os pais... Um negócio desse, esqueci o nome. Negócio assim. Tá no Prime, se você não assistiu. Isso, vejam, que é muito legal. E legal pra você saber, obviamente, né? Não é legal de, nossa, que felicidade que eu vou ver. Conhecer a história. E aí, o que aconteceu? Um rapaz resolveu, obviamente que não é, ele não resolveu, que ninguém manda em lugar nenhum, né? Mas ele se apaixonou pela Suzanne von Richthofen. Logo, por quem? Suzanne von Richthofen, aquela que matou os pais, aquela que todo mundo diz que tem alguns problemas. E ele tem uma filha. E a mãe dessa criança está fazendo de tudo para que essa criança não chegue perto da Suzanne von Richthofen. E tem muita gente batendo palma, falando que é isso mesmo, que a mãe está certa. Mas aí, o meu lado jurídico, né, ele gritou. Porque, vamos lá, qual é a função social da cadeia, né? Qual seria a função social da cadeia? Todo mundo acha que é punir. Não, a função social da cadeia é reeducar. Essa seria a função social dela. Se isso é feito... Essa é a função. Se ela cumpre, são outros 500. São outros 500. Tá falhando miseravelmente. Também 500 pessoas por metro cúbico também fica difícil, né? E aí, o que acontece? Eu ouvi uma advogada falando que Suzanne von Richthofen não deveria nem mais voltar a conviver com pessoas normais, porque ela já é psicopata, e psicopatas não tem como voltar, não tem como melhorar, e por isso eles deveriam viver à margem da sociedade, não podendo mais ficarem junto com pessoas normais. E eu falei assim, querida, como? Onde? Que isso? Você vai pegar uma pessoa que é psicopata, mas nunca matou ninguém, e ela ainda botou sim, não, porque se o psicopata não fez nada agora, ele vai fazer no futuro. Eu falei, que isso, Minority Report? Em alguns casos, aqueles acusados pela pré-crime podiam ter um outro futuro. Exatamente. Caraca! Crime! Tipo, tá prevendo o crime da pessoa. Ela não tem nem direito de arrependimento. Que história é essa? Tipo, e pelo que eu vi, né,
Suzanne von Richthofen realmente não teve como... A gente não tem esse diagnóstico fechado de psicopatia. E mesmo se tivesse... Gente, como é que a gente vai falar que uma pessoa não tem mais direito a viver? A gente vai fazer o quê? Eutanásia, né? Ela mata... Eutanásia não, né? Que ela não é o direito nem dela mesma querer se matar, mas... Condená-la ao suicídio. Basicamente isso. Tipo, você isola, cria um país à parte para todos os psicopatas do mundo. Mano, Já não tem? tem? Qual? Desculpa, tô brincando. Não, só uma provocação. E aí? Insira o seu país. Fora aqui. que tem muito psicopata e sociopata solto em sociedade que comete outros crimes que não só tirar a vida das pessoas. Eu acho que é um lugar muito delicado. Eu entendo o receio até da mãe dessa criança por conta de toda a história. Mas acho muito complexo também execrar as pessoas para a margem da sociedade. Mas é um terreno bem tenebroso, né? Mas é aquilo, foi um crime nacional. Quantas outras pessoas estão aí que cometeram... Um fato que eu escondi de propósito é que a mãe dessa criança, ela é drogadicta. Opa! E ela perdeu a guarda da filha pro pai exatamente por ser usuária de drogas. Mas é E aí, né? Agora ela quer a guarda somente pra ela. Sabe, não é uma coisa simples de ser feita. Não é um caso simples. Mas a vida não é simples, né? E por isso que acho que é por isso que me incomoda tanto a galera ficar dando diagnósticos e pareceres na internet como se fosse receita de bolo. Ainda me chamaram de como é que é? Corajoso por querer ver pessoas que foram condenadas voltarem à sociedade. Eu falei, gente, se a gente não oferecer como se diz? A dúvida, pelo menos, né? Cara, todo mundo que cometeu um crime já era, acabou. E quantas pessoas que estão falando ali não cometeram crimes de pequeno potencial lesivo? Ou grande potencial lesivo, mas lesivo não à pessoa, mas sim ao bolso de outras pessoas, ao mercado financeiro ou coisas parecidas, sabe? Então, se é pra condenar todo mundo, irmão, não vai sobrar ninguém. Eu gosto de pensar que o psicopata hollywoodiano, né, ou que comete um crime contra a pessoa, né, algo que a gente considere realmente hediondo, grave, né, ele está num polo de um espectro. Então, assim, comparativamente, talvez mais para frente a gente fale de um espectro psicopata, né, mais amplo. Assim como hoje a gente entende o autismo, né? Então, assim, eu acho que existem pessoas mais ou menos empáticas. E o psicopata que a gente está discutindo aqui, ele está num polo extremo da falta de empatia, né? E aí a questão é, se a gente puder, através de exames clínicos, diagnósticos e até, sabe, uma avaliação psicossocial desse indivíduo, entender quais são as suas necessidades, talvez ele não precise se sentir desadaptado, ele possa receber as condições necessárias para viver entre nós, né? Mas, é claro, a gente tem as nossas limitações hoje em dia. E aí eu acho que é o seguinte, né, cara? Essa advogada, ela, como vocês bem falaram, ela não presume a quantidade de psicopatas que está solta, predando outros seres humaninhos por aí. Então, assim, existe um estudo de boteco, tá? Que presume que CEOs, CFOs, médicos, advogados, psicólogos, advogados, né? Enfim,
são chegados a uma falta de empatia aí. Então, veja bem, né? E é por Estão isso aí. que eu não consigo me firmar nesse local. Veja só, atormentado pela Cara, sua própria empatia. Vamos lá, eu tava vendo a queda da casa de Usher. O advogado deles não é um advogado, é um brucutu. Entidade, né? Não, é um brucutu disfarçado. Gente, pelo amor de Deus, o cara é o... Ele é advogado, ele é detetive, ele é um monte de coisa. E Prova seu valor. aquele famoso sem escrúpulos. Nenhum. Mas muito bem adaptado, veja Sim. só. Ele não precisa recorrer a métodos chulos, ele tem né, um certo conforto, entendeu? Então assim, e tá cheio por aí. Porque a verdade é a seguinte, vamos lá, vocês, pensando numa pessoa que está num alto cargo hoje de uma empresa, né, um CFO, um CEO, cara, sabe, quantos deles realmente... porque assim, nesses cargos hoje em dia, com a competição que nós temos em certas áreas, será que o psicopata não é o melhor para ocupar esse cargo? Será que não é ele que vai dar o resultado? Aquele cara que não tem empatia, que não precisa se preocupar que se alguém vai estar sofrendo, ele só visa resultado. Demite. Dane-se. Tem 3 filhos. Demite mesmo assim. Né? Porque ele vai ver que a longo prazo vai compensar. É caro agora, mas é melhor do que se a gente esperar 5 anos. Demite. Entendeu? Você vai falar com ela, deixa que eu falo. Vou falar na cara dela. Ela é uma fofa. Mais algumas coisinhas aqui, ó. TCC, Jung, psicanálise, não sei se tá... E esse aqui, ó, é Freud acendendo um charuto sentado na cadeirinha de balanço. Lord. E aí... tem um livro que ficou popular um tempo atrás, que eu não vou lembrar qual que é o nome, mas que fala sobre psicopatas, que todo mundo que leu começou a perceber que tinha um monte de psicopatas próximo ali, né? E aí, de fato, são psicopatas ou você só lê um livro e tá diagnosticando todo mundo? Pois é, também tem isso, né? E aí, pra finalizar a conversa aqui, que eu sei que tá gostosa, mas a gente precisa... Não tem como esgotar, até porque são vários casos. Mas, assim, temos várias obras, né? Temos várias obras falando sobre psicopatas, sobre sociopatas, sobre serial killers. Como não glamourizar, como não ser empático, por exemplo, com um Coringa no próprio conto dele? Como é que a gente faz isso, sabe? Como é que a gente consegue simplesmente falar assim, não, isso tá errado. Não, ele é só um ser humano num dia ruim. Porque pode acontecer. Eu acho que... Qual é o nome do filme que... Um Dia de Fúria? Eu falei, é macio, tem 5 centímetros de altura. Olha pra essa coisa triste, magra e miserável. Michael Douglas. Esse é um ser humano num dia ruim. Isso. O Coringa não é um ser humano num dia ruim. Não. E aí? Como? Ele é ele é o próprio dia ruim encarnado. Como não glamourizar? Eu acho que quando a gente trabalha com a ficção real, né, ficção produzida, né, criada realmente, sem estar baseada em nada, a gente não tem vítimas reais. Então isso facilita bastante. Então, assim, eu fico muito angustiado com pessoas que, por exemplo, ainda estão vivas e fizeram parte, sabe, do sofrimento que essas pessoas causaram e veem, por exemplo, uma série dessas no top 2 da Netflix. Eu acho que, sei lá, é complicado, sabe? É uma zona cinzentíssima, mas carregada, pronta para chover, na minha opinião. Eu não estou dizendo que não deve fazer,
mas a gente tem que ter cuidado de botar o vilão como protagonista e falar e ver as pessoas assim, poxa, o Dahmer, né? Ele quase foi alguém, sabe, legal, né? Ele tinha tudo para ser gente boa, mas também a sociedade, né? As pessoas que estavam ao redor, olha como é que ele sofreu. Calma lá, né? Então, assim, teve gente que sofreu de verdade, né? Que perdeu entes queridos, pessoas foram mutiladas, sei lá. Eu acho que o cuidado com as vítimas tem que ser algo, para mim, que a gente tem que ficar bem atento, né? E se vai contar a história, né? Eu não sei, eu tenho uma tendência a deixar a coisa enviesada, a não deixar margem para você falar assim, poxa, esse Dahmer, hein? Fofo ele, né? Matou, mas é fofo. Matou, mas é fofo. Eu não sei, eu tava pensando aqui quando você fez essa pergunta, eu acho que passa um pouco também, que eu acho que é importante, a questão dos limites que são impostos em casa pra gente entender que aquilo dali não é bacana. Então, assim, eu acho que essa questão da educação é algo primordial. Só que, ao mesmo tempo, que eu acho também que é muito importante a gente ter alguns tipos de obra, apesar de eu concordar com isso que o Primata falou, do cuidado com as vítimas, porque a gente tende muito... Tem um filme, inclusive, que se chama Monster, que conta a história de uma assassina em série também, que é com a Charlize Theron, que é maravilhoso. Que também é baseado em fatos reais. Só que eu acho que é muito importante esse tipo de obra para a gente lembrar que essas pessoas não são monstros, que essas pessoas são pessoas. Claro. Porque a gente às vezes esquece isso. Ele... Sei lá, nem sei. Tem gente que acha que ele era bonito. O Ted Bundy foi um que recebeu inúmeras cartas enquanto ele estava preso, tendo que ele cometeu crimes absurdos também, né? Só que a gente às vezes coloca essas pessoas tão distantes da gente que a gente esquece que essa pessoa pode estar do nosso lado. E aí, trazendo para uma questão ainda mais próxima, quando a gente fala sobre abuso infantil, a gente geralmente acha que a criança vai ser levada no meio da rua, sendo que essas coisas acontecem dentro de casa. É o tio, é o vizinho, às vezes é o pai. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente lembrar que a gente está falando de outro ser humano, porque senão a gente, não sei se glamoriza, eu tenho muito incômodo quando as pessoas chamam pessoas assim de monstros, porque não são monstros, são seres humanos também. E não estou falando isso para falar assim, ele não deveria ter sofrido tudo isso. Eu acho que precisa haver justiça. E justiça não é justiça com as próprias mãos, não é fazer o Batman ir lá, enfiar a porrada nas pessoas. Mas passar por um júri, passar, enfim, por tudo que precisa passar pra gente... A gente presume até uma avaliação do que essa pessoa tem de condições e necessidades, enfim, né? Não só para sua ressocialização, né? Porque a gente avalia, quanto que essa pessoa tinha consciência do que ela estava fazendo, né? Que ela tem algum transtorno, comorbidades, né? Eu acho que isso é muito importante mesmo. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta rápida pra vocês. Aqui no Rio de Janeiro, acho que no Brasil, mas vou falar do Rio de Janeiro, existiam lugares que a gente colocava nossos loucos, né? Os famosos manicômios. E vamos lá, psicopata não é louco. O louco, ele é uma nomenclatura normativa falida, né? Velha, né? Eu acho que o que você quer dizer com louco? Aí a gente vai chegar em algum lugar, né? Uma pessoa que rompeu com a realidade, que não tem mais contato com a realidade, né? Psicopata, vou tentar. Psicopata não é alguém, é um esquizofrênico completo que já teve 5 casos de surto, 6 casos de surto e hoje vivem, como você diz, totalmente fora da realidade. Muito pelo contrário, né? E
a gente tinha uma discussão até alguns anos atrás da internação compulsória, até de quem usa drogas, né? Se haveria necessidade ou não, se poderia ser feita a internação compulsória ou não. E aí eu pergunto pra você, Primata, que a gente já teve essa discussão, internação compulsória de pessoas que detêm esse fator de risco, o que você acha? O fator de risco é a psicopatia, a sociopatia, ou então um serial killer mesmo que tá ali só pra brincar com a vida dos outros? Olha, eu acho que se a pessoa, vamos lá, tem um transtorno de personalidade, né, antissocial, né, ela pode ter limitações para a qualidade do convívio e de como ela vai interagir com as pessoas. Ela vai ter necessidades diferenciadas, que, se não atendidas, podem levar ela a complicações. Ponto. Né? Os psicopatas, acho que a gente ainda não tem o aparato para identificá-los na nossa sociedade e poder propor para eles o melhor. Eu acho que assim, a qualidade de vida do brasileiro, aí eu estou falando de Brasil, né? Talvez na Suíça eles já pudessem fazer uma triagem e mesmo assim ainda corre um risco. Eu sei que na Suíça, por exemplo, as escolas elas definem desde cedo o seu desempenho e você vai sendo colocado em turmas A, B ou C. E eu fico me perguntando, e um psicopata, ele já seria segregado desde cedo? Ele não teria a chance de socializar com pessoas, digamos, neurotípicas? O que aconteceria com essas pessoas? Esse é o mesmo problema da questão da internação compulsória. Eu vou tirar o usuário de crack da rua e vou botar onde? Em algo análogo a uma prisão, sem julgamento? Essa é a grande questão, né? Porque você ter a informação e não saber o que você vai fazer a seguir pode gerar mais preconceito, mais segregação e um problema social ainda maior, né? Então, assim, às vezes é melhor até que nós estejamos no escuro em relação a quem é ou não é, né? Alguma coisa falando de aparelho psíquico, porque eu acho que assim, se a gente tivesse um mundo, eu não digo nem ideal, mas um pouco melhor, todo mundo tivesse acesso à saúde, precocemente, a gente ia detectar não só a falta de empatia, mas qualquer outra necessidade adicional, eu não gosto nem de especial, que uma pessoa possa vir a ter por conta da sua constituição ou qualquer outra eventualidade, né, da sua vivência. E se a gente for olhar para como foi construído, né, os hospícios antigamente, não colocava pessoas que tinham necessariamente algum tipo de transtorno, colocava, sei lá, alguém fumou uma maconha, vai para lá, vai ser internado. Tem aquele filme Bicho de Sete Cabeças, que o garoto foi parar no hospício por causa de um preconceito. Mulher que como é que era? Enfim, mulher teve relação sexual fora do casamento. Vai pra lá, sabe? Eu pensei então, assim, no Estranho no Ninho. Então, ele vai para lá para fugir da prisão, que é meio bizarro. Inclusive, cai, teoricamente, na mão de uma psicopata, que é aquela enfermeira lá, né? Então, no Estranho inclusive, no Ninho... Tem mistério na Netflix. É uma coisa que a gente escuta muito, que olha, pelo menos a galera que faz direito, a pessoa tá fugindo da prisão, indo pra essas casas de internação compulsória e não sei o que. E eu, sinceramente, eu não sei o que é pior, tá? Não vi vantagem. Exatamente. Ainda mais depois de um Estranho no Ninho, ou então do Bicho de Sete Cabeças. Não vi vantagem nenhuma. Tem muita gente que tem um livro, Holocausto Brasileiro, que é pesadíssimo, que fala sobre isso, né? O Hospital de Barbacena. Mano, teve muita gente que foi para lá que não tinha transtorno nenhum, que acabou desenvolvendo por causa de tratamento de choque, tudo o que era feito dentro daquele lugar.
Então, assim, eu moro perto aqui da Colônia, que era a maior, o maior hospício que tinha no Rio de Janeiro. Caraca, Então, assim, tá totalmente abandonado, né? totalmente abandonado, não. Tem pessoas que ainda vivem ali porque não tinham para onde ir. Tem alguns que foram para casas terapêuticas que ficam ainda por aqui. Tem o CAPS ali, tem 2 CAPS atualmente. Tem o CAPS Bispo do Rosário, se eu não me engano. Tem o próprio Museu do Bispo do Rosário, que foi uma pessoa que ficou internada ali, né? E fez o tratamento. Tipo o Nísio da Silveira, né? Que tratava com pintura e tudo mais. Então tem o museu em nome dele. Mas é porque isso, teve gente que não tinha para onde ir, não tinha condições mais de voltar a conviver em sociedade de tão deteriorado que ficou a saúde mental de algumas pessoas, principalmente por causa de tratamento de choque, que, enfim, é surreal o que era feito antigamente. A falta de cuidado, a falta de conhecimento que se tinha, né? É tipo, entrou em briga, essa pessoa precisa ser acalmada, vamos fazer um tratamento de choque aqui, tipo... Quem não tem uma crise de raiva em algum momento da vida, né? Pois é. E Mas, eu enfim. acho, sabe, a gente tentar filtrar os psicopatas ou os potenciais sociopatas ou serial killers, sabe, e começar a segregar desde cedo, né, é um retrocesso, né? Enquanto a gente não estiver preparado para dar as respostas ou atender as necessidades dessas pessoas, cara, para que colocar um rótulo? Para que, sabe, jogar uma luz sobre isso? É como se, e principalmente no Brasil, o país dos linchamentos, entendeu? Caraca, é colocar um alvo na cabeça dessas pessoas. Imagina, descobre que uma pessoa aqui é psicopata, vai ser linchada, é mal. Primeiro. E essas pessoas que estão linchando são o quê, né? Não, são servos de... Desculpa, mas eu vou trazer religião aqui, vai ser uma pica. Não mas pra esse lugar. Não, mas vamos lá, vai ser endemoniado, o cara, o psicopata é o cara, o enviado do demo, é o sete pele. É o cara que não vai... E você desenhou o 7 aí, hein? Pois veja, estava ali. Mas eu acho que a gente... O que o Primata falou, né? A gente tá muito nessa era de julgar o outro e a gente vê uma vírgula da história do outro. Deixa eu contar essa história, gente. Eu preciso muito contar essa história. Que eu não lembro se eu contei essa história aqui, mas só... talvez pra gente finalizar por causa do adiantar da hora. Só que a pessoa estava do lado de fora do lugar, viu 2 pessoas entrando numa loja e a porta se fechou. E aí chegou uma terceira pessoa e não abriram mais a porta. E aí a pessoa que estava do lado de fora mandou mensagem, porque era um ambiente comercial, mandou mensagem para esse comércio e falou que o dono da loja estava fazendo coisas com a funcionária que entrou antes. E aí depois saíram depois como se nada tivesse acontecido. Gente, você só viu 2 pessoas entrando numa loja, você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Você nem sabe se é funcionário e patrão. Você não sabe, você não tem todos os lados, todos os ângulos dessa história. E a gente faz muito isso, né? Você não sabe a orientação sexual dessas pessoas. Você não sabe de nada, pequeno gafanhoto, para estar julgando. E a gente faz muito isso, né? A gente vê um frame de um filme, um frame de uma cena e acha que a gente sabe de tudo e a gente às vezes não sabe de nada. E eu acho que entra um pouco nessas histórias assim, sabe? Como é que a gente julga? Tá faltando o exercício desse julgamento, né? Quantas pessoas que vocês conhecem já fizeram um júri simulado, praticam isso no seu cotidiano, né? A ausência de evidências não é prova de ausência, né? Então, assim, a gente tem que exercitar mais o nosso raciocínio crítico, né? E dentro desse aspecto, eu acho que todos nós, né, deveríamos nos submeter mais à filosofia, no sentido clássico da coisa, até teórico,
né? Não ter vergonha de algumas ideias que nós cultivamos na nossa cabeça, né? Principalmente se não atentam contra ninguém e nós mesmos, nós temos o direito de ter essas ideias e de manifestar esses comportamentos, enfim, mas está difícil, né? Eu acho que a gente está vendo uma difusão cada vez maior de bolhas, né? E elas estão sequestrando o pensamento de muita gente, sabe? E as pessoas se acostumam com esse padrão e não querem mais pensar. Elas recorrem à bolha, né? Para a bolha assassina como referência para o que fazer e como fazer, o que é normal, que é perigosíssimo, né? Eu acho, sei lá. Eu também acho. Pra finalizar, galera, dado o adiantar da hora, vamos lá, NPC, seu destaque final. Então, meu destaque. Cara, eu acho que meu destaque final vai ser Psicose. Peraí. E Psicose pro que quer que você queira consumir, seja o filme, seja a série Bates Motel. Eu acho que é uma história muito interessante. Eu não tô achando o livro, dane-se. Se você ainda não assistiu, vai assistir qualquer um deles. O filme é de 1900 e Minha Avó era Virgem. Não importa, vai assistir. O filme é bom, o filme tem uma atuação incrível do ator principal. Quer ver algo mais atual? Vai ver a série. É um pouco longo, acho que são 5 temporadas, mas vale super a pena. O menino tá incrível. Depois ele fez The Good Doctor, se eu não me engano, que faz um médico autista, que também é bem interessante. E para fugir um pouco disso, vou indicar a série que a gente viu nesse final de semana. Cheguei na metade, tem que concluir. Minto, na verdade, talvez a gente fez um episódio especial falando sobre a queda da Casa Usher, e na verdade a gente fez um apanhado sobre as séries do Mike Flanagan. Particularmente gostei da queda da casa, mas o meu favorito ainda é Residência Hill, A Maldição da Residência Hill. E o que eu acho muito interessante no Mike Flanagan são as histórias por trás. A gente tem o trabalho sobre o luto em Residência Hill, um trabalho também sobre luto, sobre depressão em A Mansão Bly. Então, assim, eu acho que ele tem um trabalho bastante interessante. Tem uns também cagados, se a gente for olhar para o filme, mas eu acho muito, apesar dessa pegada de terror que ele tem, eu acho mais interessante o plano de fundo, o que tem por trás daquela história, que não é só um fantasma querendo vir tirar a sua vida. Inclusive, cara, na Residência Hill, o plot que tem, que eu falei assim, meu Deus, eu não estava esperando por isso, me pegou assim, de um jeito que fica aqui de indicação, se vocês ainda não viram. Primata, seu destaque final. Tá. Cara, ontem eu fui dormir rouco. Porque aí veja só, falando de psicopatia, de espectro, eu tenho um apreço pela violência meio tarantinesco, né? Então, sabe, tinha um filme sueco lá no top, tal de Conferência Mortal. Cara, eu dei play. Deu play. E não me arrependi. Que bom. Que alegria. É um filme, veja só, um serial killer, né, vai para uma conferência de uma empresa, se não me engano, estatal, né, e os eventos sanguinolentos se desenrolam ali. Olha, esse filme ele tem cenas, arrisco a dizer, antológicas, de violência e comédia. Os suecos, no seu isolamento invernal, eles realmente me cativaram com esse filme, né? Eu já vi outras suecas muito boas, mas Conferência Mortal é uma combinação de comédia e violência muito bem dosada, né? Olha, é besterol sueco, né? Mas muito bem feitinho, muito divertido. Fica essa indicação aí para vocês, né? E acho que por hoje é só. Eu não tenho
eu tenho muita coisa para falar, mas de relevância, né? Apliquei um filtro, né? Acho que é só isso. Mas a gente não falou, eu acho que a gente falou isso sim, quando a gente falou de OVNIs. E essa conexão vai parecer meio extraterrestre, exorbitante, algo que sai da órbita. Mas veja só, se eu tiver que enfrentar uma raça que quer destruir a humanidade, eu vou botar Elise Matsunaga, Suzane Toffen, o maníaco do par com a metralhadora .30, meu irmão, no lombo. Meu irmão, cara, bando de filho, tem quantos? Me dá 10. Não menospreze o valor da genética humana na sua pluralidade, gente. Nós precisamos de todos nós. Dito isso. Você falando nisso, quando a gente estava falando lá sobre o John Bertal, o Shane, né? Ele é o cara que, se tiver domado, né, entre muitas aspas, é o cara que vai fazer uma coisa que ninguém vai fazer. É o cara que vai garantir a sobrevivência do grupo de uma forma ímpar. E é por isso que também é muito importante para a sobrevivência da espécie, né? Porque ele vai tomar decisões que ninguém teria coragem de tomar. Resumindo, uma situação apocalíptica de ruína da sociedade como nós conhecemos, vira selva, gente. A gente vai precisar de grupos diversos, pequenas tribos, né, para poder sobreviver, entendeu? E vamos precisar de todos. Então, assim, eu espero que não cheguemos a esse ponto tão cedo, né? Eu sinto Estamos que caminhando a passos larguíssimos. Eu espero que não tenhamos que fazer um podcast sobre guerra mundial, atualizadíssimo, tá? Mas eu acho que o custo de oportunidade de um conflito mais amplo em escala mundial, ele tá ficando muito maduro, né? Então, Ele tá palpável, como eu já disse. Gente, eu sei que não é o foco do episódio, mas a gente tendo ali Irã, Hezbollah, como é que é o outro lá? Hamas, do outro lado, Estados Unidos, Israel, aí tem a Rússia se metendo, alguns países africanos se rebelando, a China só olhando de cima assim, quando eu vou entrar? Gente, Oriente Médio, rezem por ele, sério mesmo, que ali vai ser a nova Europa, se tudo caminhar como está caminhando. E se você não consegue... Oi? Pra Deus ou pra Allah que eu rezo? Reza pra aquele que você acredita. Ah, tá. Foi bem. E se não reza por eles, reza por você, porque pode acabar sobrando pra você também. Exatamente. Pode acabar rebolando pra você. Exatamente. E aí, gente, aqui, ó, só pra trazer o livro, essa é a edição da Dark Side, que eu sou apaixonada. Olha isso aqui. Ai, que coisa linda, maravilha. Nossa senhora. Isso aqui eu achei incrível, então. Em março, né? Não em fevereiro. Tem carnaval e tem aniversário do jogador número 1, olha aí. A gente já está fazendo jabá antecipado, já podemos. Né? Enfim. Cadê o nosso Pix pra Darkside fazer o Pix, Thiago? Verdade, NPC. Nosso Pix, caso você queira, possa ter interesse em contribuir financeiramente com o canal, é o emtermosdejogo@gmail.com, que é o nosso e-mail. E como muito bem lembra o jogador número 1, estamos na campanha centésima, então qualquer contribuição será muito bem-vinda. E algo que eu não falei até agora, se é a sua primeira vez aqui, não esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Coloca aqui a sua opinião sobre tudo isso que a gente falou, o que você pensa, se você concorda, se você discorda da gente. Qualquer opinião será bem-vinda também, desde que com respeito, se for possível. Senão, sempre há consequências. Para finalizar, meus destaques, na verdade, são obras que ainda estão por vir.
Dia 2 de novembro estreia a segunda temporada de Invencível no Prime, que é muito bom, Invencível é uma animação incrível. E Aproveita que é feriado. E 17 de novembro estreia Scott Pilgrim contra o Mundo, a animação. E a Netflix botou um teaser lá tocando Mortal Kombat, aquela bate aquela música tan 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 tan. Gente, que trailer incrível. Eu fiquei com muita vontade de ver Scott Pilgrim. Tenho que rever o filme pra depois ver a série. Eu sei que vai ser a mesma coisa, mas eu quero comparar depois série e filme, que eu acho que vai ser incrível. E pra você que joga Warzone, 17/10, né, a data que a gente começou a gravar, Spawn apareceu no Warzone. Então se você gosta do Spawn, ó o Primata ama o Spawn. Spawn spawnou em Warzone. Então o evento de Halloween é basicamente Spawn. Então vai lá, vamos jogar o Warzone. Quer dizer, talvez não, né? Porque eu, como uma pessoa que usa óculos pra jogar o Warzone, já fica complicado. E é isso, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de novo, curta, comente, compartilha. Tem podcast toda terça-feira. Temos live quintas e sábados. Comentando as notícias da semana às quintas-feiras, 8 da noite. Live comentando as estreias da semana, sábado, 10h30 da manhã. E gameplay todos os dias a partir das 14 horas. E qualquer mudança que a gente às vezes tem. Semana passada comentamos sobre a queda da Casa Usher na quarta-feira. Então, assim, mudanças é tudo na comunidade, mas tem um monte de playlist ali pra você ficar antenado. E é isso aí. Dito isso, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Um beijo no queijo e fomos!